Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o estoicismo em Roma. Nós falamos de algumas fases do estoicismo, falamos um pouco do estoicismo antigo, falamos acerca das virtudes no estoicismo e sua perspectiva ética, e agora nós vamos verificar as características principais do estoicismo em Roma e quais foram os elementos importantes que influenciaram o pensamento, por exemplo, concernente à propriedade, à persona, à personalidade até nos dias de hoje. Então vamos lá? Primeiramente, a gente precisa analisar as reflexões emanadas de Cícero, compreendendo seu pensamento político e as consequências trazidas a Roma. Em uma visão hegeliana, a gente pode afirmar que Cícero não era um homem do seu tempo, devido a alguns anacronismos em seu raciocínio. Contudo, não se pode desprezar sua importância, já que identificou os erros ideológicos na República de Roma e o que deveria ser colocado em seu devido lugar. A gente precisa analisar a obra que que nos apresentou, na realidade, as principais reflexões políticas de Cícero, que é a De Officiis. Esta obra trata essencialmente assuntos de ética prática, focando-se na perspectiva dos estadistas. Cícero, em De Officiis, utilizou-se do pensamento grego, principalmente no pensamento desenvolvido por Panaécios. Portanto, ele busca estabelecer os valores de Roma, notadamente no que se refere à glória e à riqueza, para consolidar uma ética conectada com a ideia de justiça. O sistema de valores com que Cícero trabalha refere-se à virtude, à honestidade, à glória, à honra e assim por diante, sendo que a nobreza romana deveria buscar todas essas virtudes para garantir o reconhecimento público. Por outro lado, Cícero aponta a instabilidade provocada ao se associar à busca por poder, status e riqueza, valores muito enaltecidos em Roma antiga, à glória, né? Então, por quê? Porque era empregada como algo útil para o indivíduo, não para a coletividade. Seu poder, o status e a riqueza estavam conectados à glória individual, sendo que você deveria buscar o benefício coletivo, ou seja, a gente deveria apartar-se do útil e aproximar-se daquilo que fosse honesto. Dessa maneira, Cícero destaca que apartar-se da sociedade, das relações sociais, voltando-se para a individualidade, ocasiona brutalidade, visto que inviabiliza o alcance do conhecimento da virtude. Assim, Cícero destaca que, embora deva-se buscar glória e reconhecimento, não podem ter um caráter egoístico e instrumental, pois se deve visar ao benefício da sociedade como um todo, além da própria individualidade, para que não haja uma degeneração. Em virtude desse raciocínio, nenhuma coletividade, nenhum indivíduo obterá verdadeiro benefício se suas ações não forem pautadas na moralidade. Neste sentido, Cícero visa a conectar a individualidade com a vida em sociedade. Diante desta tensão presente nas reflexões de Cícero, quanto à conexão da individualidade com a coletividade, a gente precisa analisar a ligação entre o pensamento estoico, a ideia de propriedade, a ideia de pessoa e a concepção de comunidade, para que se torne mais clara esta ligação no âmbito do pensamento romano. A gente deve destacar, e vocês já devem ter visto nas aulas de direito romano, que o termo persona foi empregado pelo Império Romano com um significado diverso do que encontramos no pensamento de Locke, Leibniz, de Kant.
pois persona era relacionado com um status que lhe garantia alguns direitos, como, por exemplo, a liberdade e ser considerado cidadão romano. Um escravo não era considerado persona, mas sim res, uma coisa, demonstrando seu papel na sociedade, itens passíveis de propriedade. No entanto, devido à influência do pensamento estoico, nota-se que o conceito de persona aproxima-se da concepção moderna por meio das reflexões de Panaécios, Cícero e Epictetos, podendo-se observar a contribuição do estoicismo para a construção de persona no sentido moderno, ou seja, em seu sentido psicológico, social e ético, diferenciando-se pessoa de um animal, por exemplo, devido ao uso, ao emprego de sua racionalidade e da construção de sua consciência. Nesse sentido, quando nós analisamos os dizeres de Epictetos quanto ao sentido de antropos e a construção do pensamento estoico na Grécia, observa-se que, embora Roma tenha contribuído para construir o sentido de persona como sujeito de direitos e obrigações, foram com os estoicos que o sentido de moral foi conectado à ideia de persona, ou seja, o indivíduo dotado de razão, consciência e consciência de si. Ao que tudo indica no estudo do pensamento estoico, constata-se que o estoicismo não apenas contribuiu para a construção do conceito moral de pessoa, como também para a conexão da consciência de si da pessoa como a noção de propriedade e de ser dono de si. A gente pode observar que a ligação da propriedade com a ideia de pessoa foi desenvolvida claramente por filósofos do Iluminismo e de momentos posteriores. Nós podemos afirmar que, para Locke, a propriedade não era apenas pautada em bens externos materiais, mas referia-se ao próprio indivíduo ter propriedade de si. Já para Hegel, a autoconsciência permite ao indivíduo apoderar-se de si e de desenvolver o processo de efetivação da propriedade, sendo que o desdobramento desta consciência de si é a objetivização da vontade livre em objetos do mundo da concretude, iniciando-se o momento do espírito objetivo correspondente ao que a gente denomina de direito abstrato na filosofia de Hegel. A gente pode afirmar, portanto, que as reflexões apresentadas no que diz ao pensamento de Locke e de Hegel possuem forte influência do pensamento estoico que edificou a ideia de apropriar-se de si com a construção da consciência de si. Como nós mencionamos anteriormente, os estoicos defendiam uma igualdade entre os indivíduos decorrentes de uma razão da natureza, sendo que todos os indivíduos são iguais uma vez que são dotados de razão, consciência, consciência de si e de moralidade. Em De Officiis, nós verificamos que Cícero menciona que o primeiro dever de um governo é não permitir que haja perda de propriedades privadas e que cada um tenha o que é seu, sendo esta passagem de Cícero empregada outrosim por Locke. Nós verificamos que este pensamento de Cícero é decorrente da filosofia estoica, pois o estoicismo utiliza o critério da propriedade como de justiça, quando o sábio possui não apenas para si, mas para auxiliar crianças, familiares, amigos e a comunidade como um todo. Ou seja, a propriedade serve à sociedade, ajudando na sua prosperidade, no bem-estar social. É importante salientar também que para os estoicos nenhuma propriedade, nenhum bem pode gerar a felicidade ou a infelicidade de alguém. Como nós vimos anteriormente, está relacionada com a integridade moral em que atua nas suas escolhas em um dado contexto. Dessa maneira, a visão
desenvolvida por Epictetos, por exemplo, quanto à propriedade, pautada na perspectiva estoica, não se fundamenta na negação da riqueza e da propriedade, mas sim na indicação das maiores propriedades humanas, que são inalienáveis. E quais são elas? A moralidade, a sua autoconsciência, a sua razão e a sua autonomia. Essa foi a grande contribuição histórica no que tange ao desenvolvimento das ideias de sociedade, de justiça e de liberdade. O desenvolvimento desse pensamento estoico é o cosmopolitismo, podendo-se inclusive verificar em Cícero, em que o cosmos é o lugar de todos, já que essa relação de pertencimento universal é atribuído à razão humana. E dessa maneira, a universalidade da humanidade construída pelos estoicos corresponde ao fato de que todos possuem razão, ou seja, são dotados de razão. Todos são regidos pelo direito natural, todos são aptos a alcançar a justiça e todos pertencem ao cosmos. Compreender a importância de observar a individualidade na mesma proporção da manutenção da coletividade é a fórmula para não se destruir a solidariedade entre os indivíduos. Por conseguinte, Cícero chega à conclusão que a justiça é do interesse de todos, já que os seres humanos vivem em uma comunidade fundada na racionalidade humana, capaz de captar o direito natural que rege os cosmos e determina a maneira como cada indivíduo poderá se autopreservar. Com essa perspectiva de identidade do individual com o social, a propriedade privada pode viver plenamente com a ideia universal de humanidade, com a sociedade, com o direito e com a justiça, pois ao se possuir bens privados, está havendo uma contribuição para a sociedade como um todo, pois a solidariedade não é rompida onde houver justiça. Por fim, quanto à questão da propriedade da construção da personalidade, a gente precisa destacar que, para os estoicos, ao se apoderar de si, o indivíduo alcança a liberdade. Não importa se é escravo ou não, pois, ao ser um indivíduo e dotado de razão, esta razão permite que o indivíduo aproprie-se de si e construa uma autoconsciência independente de sua condição. Pode-se destacar que, diferentemente do pensamento do estoicismo, para Hegel, por exemplo, é necessária a externalização da vontade por meio da liberdade em um objeto externo, para a realização do indivíduo em si e para si, não bastando, portanto, adquirir tão somente a propriedade de si, já que o indivíduo permanecerá na subjetividade, ou seja, em uma consciência abstrata de si. E, nesse sentido, ao se falar de apropriar-se de si, de sua mente e de seus propósitos morais, está se mencionando uma divisão entre o corpo e a mente, que ao mesmo tempo relacionam-se, sendo que esta ideia foi muito trabalhada por Sêneca. Aqui no slide eu coloquei um Z, esqueça, vai aparecer Sêneca em outras vezes, mas corrija esse Z. Sêneca, que considerava a felicidade muito mais um estado mental do que circunstancial. O tema relativo ao tempo é central para a edificação dos pensamentos de Sêneca, uma vez que o indivíduo deve buscar ao longo do tempo progredir, caminhando em direção à figura do sábio desenvolvida pelos estoicos. Com esta perspectiva temporal, Sêneca demonstra os limites de suas reflexões frente ao pensamento do estoicismo, pois se pode verificar que para Sêneca há uma fenomenologia de sua própria experiência, não se aproximando irrestritamente do universalismo estoico, visto que cada indivíduo, ao longo do tempo, progride para se assemelhar ao sábio. Dessa maneira, Sêneca indica que a construção da personalidade do indivíduo possui um elemento fundamental e pertencente a ela, o tempo.
O tema morte passa a ser abordado, uma vez que se reflete acerca da efemeridade dos indivíduos e o quão precioso é, é compreender a relevância do tempo e de que forma o empregamos. Sêneca é tido como um guia espiritual, visto que ele se preocupava com a construção do ser, com a cognição das emoções, com o emprego adequado do tempo, com o progresso do indivíduo e com o alcance da sabedoria. Como o tempo não pode ser desperdiçado, as ações devem ser pautadas em objetivos que, para serem corretos, precisam ser decorrentes de escolhas advindas da virtude. Logo, o principal escopo na vida do indivíduo é conduzir suas ações de acordo com finalidades selecionadas pela virtude que necessita ser desenvolvida progressivamente ao longo da sua vida. Dessa forma, a temporalidade foi um elemento que conquistou destaque no pensamento estoico em Roma, sendo que a construção da alma deve ser primordialmente pela ação pautada na virtude. Como a gente falou anteriormente, a construção da personalidade, portanto, foi um importante legado deixado pelo estoicismo em seus diversos momentos. Bem, pessoal, em relação ao estoicismo em Roma, estas são os principais elementos que integram o pensamento estoico romano. Estas são as principais contribuições e legados deixados até hoje para a sociedade ocidental. E, portanto, nós encerramos este debate falando deste estoicismo romano, que é a última fase do estoicismo. Muito obrigada pela atenção de todos e todas, e até o próximo vídeo.